Ora viva todos aqueles que nos acompanham pela internet. Ainda estamos a transmitir remotamente, visto que ainda estamos de quarentena, mas enviamos daqui para todos os irmãos que estão em comunhão na Igreja em Quinta do Conde, como também todos aqueles que nos acompanham pela internet. Enviamos daqui um grande abraço para todos, de saudade, e é importante que nestes momentos e nestes tempos nós estejamos unidos em oração em torno do trono da graça de Deus, porque o Senhor cuida de nós e tranquilamente nós devemos estar serenamente com os olhos focados nele e a desfrutar da paz e do gozo que ele nos dá. Graças a Deus por mais esta reunião de oração, comunhão e estudo da Palavra de Deus. Louvo ao Senhor por cada um dos irmãos e que saudades tenho de cada um de vós. Colossenses capítulo 3, no verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Uma observação a fazer. Você se sente desvalorizado, desprezado por causa da sua fé? Talvez até acanhado por ir à igreja, por não ter tantos amigos assim e só de uma forma mais discreta, tem uma vida pacata. Paulo aqui ele chama a atenção dos irmãos em Colossos, que tinham sua fé, a sua crença sendo criticada pelos religiosos, pela falsa igreja ou ensino dos gnósticos, e eram ridicularizados. E Paulo aqui destaca um evento para mostrar a importância da nossa fé. A palavra que queremos destacar, a manifestação, no versículo 4, traz muitas facetas e que nós precisamos observar. Vejamos que esta palavra, phaneretoi, ou phaneretei, uma palavra grega no original, ela se apresenta em vários textos de maneira diferente. Vejamos o contexto. A vinda do Salvador, quando se fez homem e habitou entre nós. 1 Timóteo 3,16 tem esta palavra da manifestação de Cristo como ser humano. A demonstração de sua glória como um sinal do seu poder. Está lá em João, no capítulo 2, no verso 11. Os sinais, os milagres de Jesus eram uma manifestação da sua divindade. A sua manifestação para aniquilar o pecado, Hebreus 9, 26. E também temos a manifestação da sua ressurreição, grande sinal, que está em João 21, no verso 1 e 14. E aqui no verso 4 de Colossenses 3, manifestação. Refere-se à segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino aqui na terra. Precisamos distinguir este momento. E o apóstolo Paulo usa essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo para identificar este momento. Esta manifestação que vai acontecer no final da grande tribulação, com a vinda de Cristo à terra com a sua igreja, mostrando a importância e o valor da igreja, o corpo de Cristo. Vamos destacar mais 3 palavras importantes que só o apóstolo Paulo trabalha e sabe colocar estas expressões que dá a distinção clara sobre os eventos. Parousia, uma outra palavra no grego para descrever a vinda ou mesmo a presença de Cristo. E esta vinda de Cristo é para a sua igreja. Quando ele sai dos céus, vai encontrar com a sua igreja nos ares. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 14 até 17, fala sobre a parousia, a aparição, a vinda de Cristo. Paulo utiliza esse termo para mostrar que é a vinda pessoal de Cristo para encontrar com os seus e assim abençoá-los. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 16, verso 17, ele fala de Estefanas, a vinda de Estefanas, pessoalmente. E em Filipos também Paulo fala da vinda dele, de maneira presencial, pessoal, Filipenses 1, 26.
Um outro termo muito importante que nós temos que ainda destacar é 1 Coríntios 15, 23, onde esta palavra da volta de Cristo aparece como parousia. Um outro termo, epifânia. Epifânia é a aparição no sentido do resplendor da sua glória. Ela aparece na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 8. E esta epifânia, este esplendor, vai aniquilar o iníquo, o homem do pecado, só pela aparição, pelo resplendor da glória de Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no verso 10. A imortalidade veio através dessa epifânia, dessa aparição, esse resplendor na pessoa do Salvador, Jesus Cristo. E por fim nós temos o Apocalipse, que no grego significa revelação. E como temos estudado, este reino de Cristo está escondido, guardado. Mas há um momento certo para ele ser revelado, apresentado, estabelecido. E aí sim, 2 Tessalonicenses, 1º capítulo, no verso 7, nós temos então esta manifestação, o Apocalipse, a revelação do reino sendo implantado. Por isso, é maravilhoso conhecermos as Escrituras, estudando a palavra de Deus e distinguindo os termos para sabermos o momento certo, exato, dos acontecimentos. E termos o consolo, o ânimo, a força de sabermos que vamos participar com Cristo da sua segunda vinda à Terra. A igreja, fazer parte da igreja, é uma honra, é um privilégio, é uma alegria imensurável. Que o Senhor nos conscientize cada vez mais disto. Amém. Vamos então continuar o nosso estudo na Carta aos Colossenses, depois de termos tido a participação do nosso irmão Alberto, a qual nós agradecemos sempre, porque ele tem sido de um voluntarismo muito grande em nos querer ajudar, e nós queremos agradecer-lhe por, de facto, ele estar sempre pronto para contribuir, para cooperar, e também ele deve estar nas nossas orações, naturalmente. E daqui também enviamos um grande abraço para ele. E também para a Filomena, que está em São João da Madeira. Ela particularmente deve receber um grande abraço, sem prejuízo de todos os outros, a quem também endereçamos um abraço. Para nós continuarmos o nosso estudo, nós estamos, portanto, no versículo 4 da Carta aos Colossenses, e no versículo 4 nós lemos que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Nós temos aqui uma referência à vinda do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória. E isto é muito importante porque há uma grande diferença entre a vinda do Senhor à terra para o seu povo terreno em poder e grande glória e a vinda do Senhor Jesus Cristo aos ares para a sua igreja, arrebatando-a. Não confundamos a vinda do Senhor à terra com a vinda do Senhor aos ares. Não confundamos o arrebatamento com a sua vinda gloriosa à terra. E quando a Bíblia fala aqui desta manifestação, está-se a referir à manifestação que o Senhor vai fazer a este mundo. Manifestação, há termos na Bíblia que são muito importantes, é muito importante nós conheçamos-los. Manifestação é um deles, revelação é outro e aparecimento é outro. Estes três termos falam do aparecimento do Senhor Jesus Cristo, da manifestação visível do Senhor Jesus Cristo a este mundo. E não têm a ver com o arrebatamento da igreja. Portanto, é muito importante nós percebermos que quando estamos a falar de manifestação, de Ele se dar a revelar como Ele é, de se dar a mostrar, e Ele só se vai mostrar a este mundo, de facto, quando vier em poder e grande glória à terra. E quando se fala de revelação, e convém aqui lembrar que revelação é o nome do livro do Apocalipse. Aliás, há Bíblias que atribuem o nome de revelação ao livro do Apocalipse. Aliás, Apocalipse quer dizer revelação. E, portanto, isto também vem reforçar a ideia de que o livro do Apocalipse tem a ver, de facto, com a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra. E não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Porque há muita gente que pensa que no livro do Apocalipse temos ali também o arrebatamento da igreja. E não temos, de facto, porque o arrebatamento da igreja
era um mistério revelado ao apóstolo Paulo, só ele é que fala dele, e no livro do Apocalipse, o próprio apóstolo João diz claramente, logo no início do livro, que o tema do livro é a revelação ou a manifestação visível do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Muitos há que perguntam se os acontecimentos que estamos a assistir, como esta pandemia, não serão sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra. Eu penso que é oportuno, neste momento, fazer uma referência a esta preocupação de muitos. Não, podem estar tranquilos. Tudo o que está a acontecer, tudo o que aconteceu e aquilo que ainda irá acontecer, enquanto a Igreja aqui estiver neste mundo, não são sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra. Antes do Senhor Jesus Cristo vir à Terra e antes dos sinais que indicam a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra ocorrerem, a Igreja será arrebatada. E é muito importante nós percebermos isto porque a Igreja não anda por vista. A Bíblia diz que nós andamos por fé, não andamos por vista. Quem anda por vista é o povo terreno de Deus, a nação de Israel. Aliás, a nação de Israel é o povo dos sinais. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta, diz que os judeus pedem sinal. E, de facto, eles sempre pediram sinal. Foi assim no tempo de Moisés e foi assim ao longo de toda a história e quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na Terra. E por isso, foi a eles que o Senhor Jesus Cristo falou em sinais. E os sinais, de facto, têm a ver com o povo dos sinais, não têm a ver com a Igreja. A Igreja não é o povo dos sinais. Este assunto é muito importante porque quem não toma atenção a isto e não respeita isto, lança a palavra de Deus ao descrédito. E eu podia fazer aqui uma referência à história, lembrar aqui a todos aqueles que nos ouvem do que é que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, do que aconteceu noutros episódios de outras pandemias que aconteceram e que vieram a este mundo, e como alguns, por desconhecerem as Escrituras bem manejadas, fartaram-se de dizer disparates, dizendo que o Hitler já estava aí, começaram a querer dizer que as profecias da Bíblia estavam-se a cumprir, e recordo-me daquilo que eu li durante a Segunda Guerra Mundial, quando a aflição estava no auge, e alguns diziam que se estava na grande tribulação e prestes perante a vinda do Senhor à Terra, erradamente, naturalmente, começaram a dizer que o falso profeta era o Papa, que o anticristo que era o Hitler ou o Mussolini e por aí fora, e tanta coisa se dizia. Alguns chamados peritos em profecia vieram dos Estados Unidos à Europa fazendo conferências, e quando um deles estava em Londres a fazer uma conferência sobre esta matéria e dizia estas coisas, quando ele regressou aos Estados Unidos e a guerra acabou, e todo o Império Germânico caiu por terra e o Hitler perdeu a guerra, os crentes em Londres escreveram a este americano dizendo para ele voltar lá e explicar agora como é que era. Isto é incrível, mas é verdade. Tanta gente que diz tanta coisa que leva ao descrédito da palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus sabe que o apóstolo Paulo já esperava o arrebatamento da igreja nos seus dias, que o Senhor podia ter vindo buscar a igreja nos seus dias, que não tinha que acontecer nada para que o Senhor viesse. E nós sabemos até pela boca do apóstolo Pedro que se o Senhor ainda não veio, é porque a sua longanimidade está a ser estendida. E de facto ela ainda está a ser estendida. E enquanto a longanimidade do Senhor estiver a ser estendida a este mundo, evidentemente que o seu juízo sobre este mundo, referido na grande tribulação, não acontecerá. Quando a longanimidade de Deus deixar de ser estendida a este mundo, é que o juízo de Deus cairá impiedosamente sobre a humanidade. Mas antes disso, ele retira de cá os seus embaixadores. Não há nenhuma nação que declare guerra à outra com os seus embaixadores lá no terreno. A primeira coisa que faz é retirar os seus embaixadores. E a primeira coisa que o nosso Deus irá fazer é retirar a sua igreja deste mundo, nós que somos os seus embaixadores, para depois declarar o juízo a este mundo. Portanto, tranquilizem-se, não fiquem em pânico, não fiquem atemorizados, não pensem que vão passar pelos horrores da grande tribulação, porque de facto a igreja não passa
na grande tribulação. Enquanto a igreja aqui estiver, não há grande tribulação. Gostaria de, por fim, fazer aqui uma referência à expressão com Ele. Nós lemos aqui na nossa passagem que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Muito bem. Pensemos então na expressão com Ele. É curioso nós vermos que com Ele somos vistos na cruz. A Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo, em Gálatas 2:20. E, para além de sermos vistos com Ele na cruz, somos vistos também com Ele, notem sempre a expressão com Ele, na morte. E nessa medida nós lemos que morremos com Cristo. Em Colossenses, na nossa passagem, no nosso texto de Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 20, nós lemos que morremos com Cristo. E também lemos na carta aos Romanos que estamos mortos com Cristo. É portanto curioso nós vermos que estamos com Ele na cruz, estamos com Ele na morte, mas também lemos nas Escrituras que estamos com Ele na ressurreição. E sobre isso nós lemos que Ele nos vivificou, que Deus nos vivificou com Cristo, em Efésios 2:5. E lemos também em Colossenses capítulo 3 e no versículo 1 que nós fomos ressuscitados com Cristo. Na nossa passagem, uns versículos mais acima, no versículo 1, diz que já ressuscitastes com Cristo. Portanto, crucificados com Cristo, mortos com Cristo, ressurretos com Cristo, ou seja, com Cristo na cruz, com Cristo na morte, com Cristo na ressurreição. É importante nós dizermos e não nos esquecermos que nós estamos com Cristo em tudo. E mais, estamos com Cristo sempre. Reparem que, por exemplo, e isto é muito consolador, que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz ele que partir, na carta aos Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 21, ele diz que partir e estar com Cristo é muito melhor. Reparem, partir e estar com Cristo é muito melhor. Vamos estar com Cristo quando partirmos. Aliás, já o salmista dizia que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. De facto, partir e estar com Cristo, e na partida nós estamos com Cristo, na partida Cristo está connosco, é de facto consolador. Mas o apóstolo, na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5 e versículo 8, diz outra coisa. Diz ele que deixaremos este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, nós vamos estar com Cristo também na glória. Não é só na transição, que Ele vai estar connosco e nós com Ele, mas quando nós chegarmos à glória, nós vamos estar ali com o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois é curioso que quando o apóstolo fala do arrebatamento da igreja, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele termina aquela secção do capítulo 4, quando chega ao versículo 17 e versículo 18, que é o fim desse trecho, ele chega ao versículo 17 e diz: e assim estaremos sempre com o Senhor. E no versículo 18 diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. De facto, com Ele são palavras para ficarmos consolados. Assim estaremos, lemos ali no versículo 17, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre. Portanto, nós estamos com Cristo em tudo e estamos com Cristo sempre. E isso é de facto de veras consolador. Também é curioso nós repararmos, e porque estamos com Cristo em tudo e estamos com Cristo sempre, que diz o apóstolo que também com Ele reinaremos. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 12, o com Ele também se aplica ao reino quando Ele vier reinar. E é isso que esta passagem nos mostra. Esta passagem diz que então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É quando Ele virá para reinar. Nós reinaremos com Ele. É curioso nós repararmos que nós estaremos sempre com o Senhor. Estaremos absolutamente sempre com o Senhor. Onde Ele estiver, aí estamos nós. Não nos podemos esquecer que somos o seu corpo. E, portanto, onde Ele estiver, onde a cabeça estiver, o corpo também estará. E isto é muito consolador.
Mas é importante também nós repararmos nas Escrituras que o Senhor está connosco também agora, no dia a dia, nesta situação de pandemia, nesta situação em que as pessoas se afligem, se preocupam, que não sabem o que é que vai acontecer no dia da manhã, nestes dias de perplexidade, é importante nós sabermos que o Senhor está connosco e que nós também estamos com o Senhor. E eu estou a dizer isto porquê? Porque nós lemos na palavra de Deus que agora Ele está sempre connosco. Reparem, nós lemos assim no Salmo 139 e no versículo 18: quando acordo, que consolador. Quando acordo, ainda estou contigo. É importante percebermos que o Senhor nunca nos abandona. É muito importante sabermos que o Senhor está sempre connosco. De facto, Ele está sempre e em tudo connosco, até no sono. É importante nós lermos que quando nós acordamos, Ele ainda está connosco. Também nós lemos em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 5, e nós conhecemos a passagem que o Senhor diz: não te deixarei, nem desampararei. Há versões que dizem: nunca te deixarei, nunca te desampararei. E eu não resisto em relembrar aqui uma velhinha que foi visitada e que estava no hospital muito doente, e houve um crente que a foi visitar, e ele era pregador, e ele disse àquela irmã, para a tentar consolar no seu sofrimento no hospital, ele disse: sabe, irmã, as Escrituras dizem, o Senhor diz nas Escrituras: nunca te deixarei, nem desampararei. E sabe de uma coisa, irmã? Na língua grega, a expressão nunca significa nunca. E ela, que era uma crente deliciosa, que estava sempre em comunhão com Deus, virou-se para ele e disse-lhe: olha, sabe de uma coisa? Para vocês pregadores, o Senhor tem que dizer 2 vezes. Para mim basta dizer uma vez: nunca te deixarei, nunca te desampararei. E pronto, para terminar, gostava de citar 2 versículos, e os 2 versículos no livro do profeta Isaías, que são versículos que também devem servir de consolação para as nossas almas. O primeiro está no capítulo 41, versículo 10, e o segundo no capítulo 43, 2 capítulos à frente, e no versículo 2. E os versículos dizem: não temas. Ouviram bem? A mensagem hoje, e a mensagem agora, e a mensagem mais do que nunca é: não temas. Porquê? Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não é isto consolador? Mas ele vai mais longe e diz: quando passares pelas águas da aflição, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que Deus nos abençoe a todos com esta bênção da sua palavra, que é consolação para as nossas almas. Descansemos nele e não fiquemos ansiosos por coisa alguma. Até breve, se Deus quiser.